Então vamos lá, gente, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Agora estamos aqui na nossa próxima aula aí do nosso segundo módulo, tá bom? Então agora vamos começar aí pelos padrões avançados, tá bom? Esses padrões avançados a gente vai começar aqui pelos blending candles, tá? E o que consiste esses blending candles? Quando a gente tem dois candles ali, a gente pode juntar eles para formarem padrões gráficos. Olha, vamos lá para os exemplos para vocês vão entenderem melhor isso aqui. Aqui a gente pode ver dois candles, vocês estão vendo, separados, que juntando a gente pode formar aqui um engolfo, um padrão de reversão, tá bom? Então isso que consiste o blending candles. E como eu já tinha mostrado um exemplo para vocês na aula passada, lá naqueles exemplos, aqui está o nosso blending candles. E como que funciona? Funciona a partir da união ali de candles para a formação de um padrão, tá bom? Então que a gente tem um engolfo normal e aqui a gente tem um engolfo a partir de blending candles. E o que a gente consegue fazer aqui? Pegar esses candles aqui e fazer uma união deles, formando aí um engolfo, um padrão de reversão, tá bom? Então esse que é o conceito de blending candles. E também não é só para o engolfo, tá? Nós temos aqui também outros padrões que nós podemos também juntar, que são, olha, aqui vocês podem ver que nós podemos juntar esses três candles e um maruboso, tá vendo? E três candles de baixa ali e um maruboso de baixa. Então, o que consiste isso? Na soma de candles que vai para formar algum padrão gráfico ali de candle, um padrão de candle, tá? Um padrão de reversão ou de continuidade, como de continuidade esse aqui que é o maruboso. Também a gente pode aí dar início também aos padrões de martelo, martelo invertido, a estrela cadente e o enforcado. Como? Aqui, vamos supor, aqui fica fácil para vocês verem, depois dá uma testada nisso aqui, lá no gráfico de 5 minutos, tenta ver isso aqui, e depois vocês vão passar para o gráfico de 10 minutos que vai dar isso aqui, tá? Olha, como é que funciona? Aqui, vamos supor aí que a gente tem um candle, e um candle aqui de 5 minutos de queda. Só que no próximo candle, a gente teve aí esse candle que pegou todo esse movimento aí agora de alta. E aqui, se a gente juntar, aqui é 5 minutos, aqui é outros 5 minutos. Se a gente juntar aqui dá 10 minutos. Se a gente for para uma periodicidade de 10 minutos no candle, vai aparecer somente um candle dessa forma aqui. Por quê? Em 10 minutos, o preço ele abriu aqui, ele veio até aqui, aí ele ficou aqui um pouco, que aqui foi o preço mínimo, e foi lá até ir lá em cima e fechou aqui em cima. Ou seja, então foi esse aqui, ó, esse preço de abertura aqui dele. Vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, então foi esse aqui o preço entre o preço de abertura e o fechamento. Esse aqui foi o pavio dele, tá bom? Então, ó, a abertura ele abriu aqui, fiz toda essa movimentação aqui, deixou um preço mínimo e depois fechou lá em cima, tá bom? Então, isso aqui que funcionou o Blending Candles. Eu fiz essa analogia com vocês sobre os gráficos de 5 e 10 minutos, só para vocês poderem entender e testar aí no gráfico. Mas, a gente analisando isso aqui num 1 minuto no diário, a gente juntando esses candles aqui, somando os candles, a gente pode fazer essa igualdade e transformar aí no martelo ou no enforcado, dependendo da tendência que tá bom? Tendência de baixa, vai aparecer aí um martelo, tendência de alta para transformar em tendência de baixa, vai aparecer um enforcado. E também da mesma forma acontece aqui num martelo invertido ou numa estrela cadente. E como que funciona aqui? Olha, aqui a gente teve um candle, abriu aqui da mesma forma, vamos lá. Ele abriu aqui, vamos desenhar, ele abriu aqui, então aqui foi a abertura dele, tá? E aí, ele fez essa movimentação inteira aqui, deixou um preço máximo lá, ou seja, aqui ele fez essa movimentação inteira, só que não teve força e voltou. Quando aconteceu isso aqui, ele foi lá e fechou num determinado nível de preço aqui, que a gente pode ver. E quando a gente une esse preço de abertura e fechamento, a gente forma aí o nosso corpo e aqui fica o nosso pavio. E aí, somando esses dois candles aqui, a gente consegue aí formar, de acordo com Blending Candles, formar aí o nosso martelo invertido ou o nosso estrela cadente, dependendo da tendência aí, tá bom? Porque se for uma tendência de alta para reverter para uma de baixa, vai vir aí uma estrela cadente. Se for numa tendência de baixo para reverter para uma de alta, isso aí vai se transformar no nome de martelo invertido, tá bom? Então agora vamos lá, alguns exemplos aqui para vocês sobre Blending Candles, para vocês visualizarem como é que funciona. E agora eu vou dar alguns segundos aí para vocês poderem ver aí sozinhos como é que funciona esse conceito. Pausa aí, tá, gente? Olha, depois vocês viram aí, a gente consegue fazer o quê? Após a gente analisar aqui essa nossa tendência aqui,
baixista, tá? Com topos e fundos descendentes. A gente consegue ver aqui juntando, utilizando a ferramenta de Blending Candles, unindo esses dois candles aqui e transformando esses dois aqui em um só, fazendo aqui um engolfo de alta nesse candle passado aqui. Então formou aqui um padrão envolvente, onde engolfou esse nosso candle passado, transformando essa nossa tendência aqui de baixa, tá? Essa nossa tendência aqui de baixa, para agora uma tendência de alta, tá bom? Então isso aí, um exemplo aqui de Blending Candles. E olha aí, para vocês verem como que funciona, tá bom? Como eu desenhei ali para vocês. Aí tá a nossa união aí desses dois candles, formando aí sim, assim, um engolfo de alta aí para formar esse nosso padrão de reversão. Outro padrão avançado aqui para vocês, que eu já falei até para vocês, que vocês precisam esperar a confirmação, tá bom? Então, se não tiver a confirmação, ele não vai acontecer o movimento, tá bom? Então, vamos lá agora mostrar aqui para vocês. O normal é aqui, ó, teve o engolfo de baixa após o nosso rompimento aqui. Então, aqui a gente teve um rompimento aqui da nossa mínima, desse nosso padrão, desse nosso engolfo. A gente teve aí essa movimentação toda aqui de baixa, tá? E aí veio e aqui embaixo, o que a gente teve nessa formação aqui embaixo? Aqui a gente teve aí a formação, aí a gente pode dizer de um martelo, tá bom? De um martelo, porque esse pavio aqui não foi tão proporcional para esse aqui, a gente chamar de spinning top, tá bom? Então a gente teve a nossa formação aí desse martelo, tá? Junto aqui com um harami, porque aqui teve um candle muito forte, e após aqui juntando esses dois aqui, a gente também pode fazer a formação aí de harami, tá bom? Então olha aí, ó, vocês verem o harami, e após a confirmação desse harami, teve esse movimentozinho aqui de alta, depois veio fazer aqui uma nova movimentação de baixa, e aí juntando novamente aqui com o conceito de blending candles, esses dois candles, a gente tem aqui a nossa formação de nossa reversão e a partir de um engolfo do padrão envolvente, confirmando ele só após a confirmação aqui, que a gente tem aí a confirmação aqui do rompimento dessa máxima, a gente tem aí a nossa confirmação de que vai romper aí e continuar a reverter essa tendência, reverter desse movimento aqui de baixa para agora um novo movimento aqui de alta, tá bom? Então, se não tiver a confirmação, não vai acontecer o movimento. Vamos lá agora para os exemplos que aconteceram que não tiveram as confirmações, tá bom? Olha aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês padrões aqui, tá? Onde que deveria ter a confirmação para poder romper. Aqui embaixo a gente teve aqui, vocês podem ver o martelo e depois a gente teve aqui um spinning top e aí reverteu aqui a tendência normal após a confirmação aqui do rompimento dessa máxima. Mas olha como vocês podem perceber, vou diminuir um pouquinho a espessura aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber aqui um martelo, um possível martelo aqui, tá bom? E aqui a confirmação dele, depois desse candle de baixo aqui, deveria ter uma confirmação para ele vir aqui formar um novo movimento aqui de alta, tá bom? Reverter esse movimento aqui de baixo para um novo movimento de alta após a aparição aí dessa nossa formação aí, desse nosso padrão de candle. Só que o que aconteceu? Não teve a confirmação, então continue no nosso movimento, continua, tá bom? E aí, o que acontece? Aqui embaixo confirmou, tá? E aqui, vamos lá, vamos formar aqui novos, vamos ver aqui, ó. Se vocês perceberem aqui de novo a gente teve um doji, vocês estão percebendo? E o doji, ele só confirma a nossa reversão após o rompimento dessa mínima dele. Não rompeu? Então continuou nesse nosso movimento aí de alta. Continuou nesse nosso movimento aqui de alta que teve a partir dessa reversão aqui desses candles aqui de baixo, tá bom? Então, ó, não confirmou aqui, não reverteu, tá bom? Olha, um novo aqui. Aqui a gente tem a mínima para romper de novo. Não confirmou, não reverteu, continua no nosso movimento, tá bom? Então continua. E aqui também, um martelozinho aqui. A confirmação de reversão dele aqui. Não confirmou, continua o movimento, tá bom? E olha aqui. Esse aqui é muito bom, olha. Tá vendo aqui? A gente pode ver uma estrela cadente. Aqui a gente tem a nossa mínima ali para romper. Não rompeu ali essa mínima, ou seja, não confirmou e continuou. Vocês podem ver aqui que parou exatamente ali na mínima do candle passado e não rompeu e continua esse padrão. E olha aqui que vocês podem ver, está formando um enforcado e a gente aqui tem que esperar a confirmação aqui
dessa reversão, a confirmação de que vai reverter a partir desse padrão ali perdendo essa mínima aí desse enforcado, tá bom? Então é bem importante essa confirmação aí de que vai acontecer, porque olha aqui, nesse movimento aqui, só após a confirmação que acontecem os movimentos, como eu disse para vocês. Aqui a gente teve um martelo e após o rompimento dessa máxima dele, teve a nossa confirmação de que após esse nosso movimento de baixa aqui, após a confirmação dessa reversão aqui a partir desse martelo, a gente teve aí a formação aqui do nosso movimento aqui de alta, tá bom? E o que acontece? Chegou aqui, a gente teve uma estrela cadente, vocês estão vendo? Quando teve essa estrela cadente aqui, o que seria para poder reverter? Aqui, para reverter o preço, para vir para uma nova tendência de baixa, para um novo movimento de baixa, precisa perder essa mínima aqui. Mas vocês podem ver que não perdeu. Então, enquanto não perder essa mínima, não perder essa mínima aqui, se não perder, continua o movimento que já estava acontecendo. Ou seja, estava no movimento de alta, não perdeu a mínima, continua no movimento de alta, tá bom? Então é assim que funciona. Aqui a gente pode perceber várias vezes, tá bom? Várias vezes nesse gráfico aqui, que olha aqui, nessa região aqui, ó, onde a gente teve aqui um Dragonfly, um Doji ali, mais ou menos, tá bom? Teve ali uma variação de Doji. E aqui, para confirmar a nossa reversão desse movimento aqui, porque a gente teve, foi, descansou, foi, e aqui, após a confirmação da perda dessa mínima aqui desse Doji, se perdesse a mínima, ia vir fazer um movimento aqui de baixa, mas não perdeu a mínima. Então, o que acontece? Não confirmou a reversão, então não vai reverter, galera. Então, olha, presta atenção nisso. Só reverte se tiver essa nossa confirmação. Então, todos aqui, ó, todos esses padrões que tiveram aqui sequência não confirmaram, então continuou o nosso movimento que já estava acontecendo anteriormente, tá bom? E se vocês verem aqui um pouquinho mais para trás, aqui a gente tem um martelo, tá? Aqui o martelo, que a gente estava na tendência de baixa, tá? E o que aconteceu? Teve um martelo. Se confirmasse o rompimento dessa máxima aqui, poderia vir fazer um movimento de alta a partir daqui. Mas não confirmou e continuou então nesse nosso movimento de baixa. Então você tem que ficar muito ligado na confirmação, tá? A gente opera o que a gente vê e não o que a gente acha, tá bom? Então se a gente acha que vai, achar não é pra gente operar. A gente tem que ver a confirmação acontecendo ali para ver e confirmar a nossa reversão, tá bom? Então vamos lá continuar aqui nos nossos exemplos. Ó, coloquei ali, é necessário a confirmação. Por que é necessária a confirmação? Olha aqui, vamos lá. Aqui nós tivemos aqui o nosso padrão aqui do nosso enforcado. Por que eu chamo aqui de enforcado? Porque aqui a gente já estava numa tendênciazinha de alta, uma movimentação aqui de alta. Então aqui a gente teve. E para reverter, para vir para uma nova tendência de baixa a partir desse enforcado, a gente precisaria aqui romper esse nosso ponto aqui, tá bom? Esse nosso ponto aqui, que é o nosso ponto aqui da reversão da nossa tendência a partir desse padrão de candle aqui, tá bom? Então teve o nosso enforcado, só que o que aconteceu? Não confirmou essa reversão. Então o preço continuou na movimentação aí do ativo, que já era anteriormente, já estava acontecendo. E qual era essa movimentação que estava acontecendo anteriormente? Aqui, ó, essa movimentação aqui, tá bom? De alta. Então, é assim, só a partir de confirmação que vocês vão poder falar aí e ver a nossa reversão, a nossa tendência, tá bom? Então, vamos continuar aqui com outros exemplos, olha. Nesse aqui, vocês podem perceber que aqui, olha, só após a confirmação, então aqui a gente teve o padrão aqui de um martelo e aqui um spinning top, e só após a confirmação da perda dessa máxima aqui, do rompimento dessa máxima, tá? Vou até trocar de cor aqui para vocês verem melhor. Só depois da confirmação do rompimento dessa máxima que o preço aí veio para uma nova tendência, tá? Porque aqui a gente estava vindo de uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes, até que o mercado ficou lateral, formando aqui vários padrões gráficos, tá bom? E aí formou aqui esse nosso martelo, nosso spinning top, e após o rompimento dessa máxima deles, que aconteceu o nosso movimento aqui, que reverteu o nosso movimento aqui para um movimento de alta, tá? Mas o que acontece? Se não tivesse rompido aqui, ia continuar numa movimentação de baixa, tá bom? Então isso aí vocês têm que ter sempre em mente, que se não tivesse rompido aqui, poderia continuar aqui na nossa movimentação de baixa como já estava anteriormente, como aconteceu aqui nos nossos outros gráficos que eu mostrei para vocês. Aqui não rompeu, aqui a nossa confirmação, então como não confirmou, continuou na nossa tendência que já estava anteriormente, tá bom? Então foi isso aí. Esse nosso módulo, tá bom? Depois eu vou fazer uma aulazinha de revisão para vocês de todo esse módulo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá?
E agora, qual o dever de casa de vocês? Vocês vão procurar Blending Candles dentro do gráfico lá na plataforma de vocês e também procurar aí esses padrões que não foram confirmados para vocês verem que como acontece essa de aparecer o padrão, mas se não confirmou não reverte, tá bom? Então vocês têm que ficar muito atentos a isso aí. Então foi isso aí, muito obrigado e tchau!